no programa anterior, continuamos pelo norte de Portugal. Fomos juntamente com a nossa guia Cláudia até Amarante e também até o Douro. Conhecemos mais sobre as vinhas da Quinta da Rueda, juntamente com o Miguel Campos. E não se esqueça, siga-nos nas redes sociais e fique por dentro de todas as nossas próximas rotas. E no programa de hoje vamos continuar pelo norte de Portugal, mais especificamente no Douro. Vamos até a Quinta da Rueda e vamos fazer a degustação do vinho juntamente com o Miguel, que irá nos explicar mais sobre a Casa Croft. E não paramos por aí, também vamos fazer um passeio de barco no Douro, por isso continue conosco. Então nós estamos na casa mais antiga de vinho do Porto, a Casa Croft, fundada em 1588. 1588. Final do século XVI. E foi fundada para importar vinhos franceses para a Inglaterra. Na altura a família Thompson eram comerciantes de vinhos. E tinham um negócio, eram uma família importante da cidade de York, do Nordeste de Inglaterra. Acabaram depois a mudar toda a sua atividade para Portugal, decorrente do boicote que o rei inglês impôs aos vinhos franceses. E então, chegados a Portugal, fixaram-se inicialmente no noroeste de Portugal, em Viana do Castelo, e depois passaram aqui para a zona do Val do Douro, que produz vinhos muito mais estruturados do que no Minho, e muito ao gosto inglês e muito parecidos com os vinhos franceses. E a partir daí, com o início das atividades e com o desenvolvimento dos negócios, não só da família Thompson, mas de outras famílias inglesas, a meio do século XVIII, em 1756, o Marquês de Pombal decide regulamentar a região vínica do Douro, como sendo a região vínica com regulamentos mais antigos no mundo inteiro, até hoje. No século XIX passamos, portanto isto foi em meados do século XVIII, no século XIX passamos por doenças que afetaram muito a produção aqui no Val do Douro. O oídio foi uma delas nos primeiros anos e depois a filoxera, que foi de facto um acontecimento aqui no Douro, porque fez com que muitas explorações acabassem e ainda hoje continuam os terrenos completamente livres. E aqui na Rueda foi um dos locais onde se fizeram experiências precisamente para se arranjar uma solução para combater a filoxera. Ok. A filoxera é um bichinho, é um micróbio que está na terra e que vai comer a raiz das videiras. Então tiveram que fazer alguma coisa para combater isso. Foram feitos vários estudos com as limitações que havia na altura, até se chegar à solução que temos hoje, que é a enxertia das variedades, das castas locais em pés de vinha americanos. Ok. E foi a solução até hoje. Nós vamos ver de seguida uma vinha que foi plantada imediatamente após esse período. Foi das primeiras vinhas plantadas depois da filoxera, no início do século XX. Aqui nós conseguimos ter uma dimensão de várias plantações, podemos chamar assim, né? Exatamente. E aqui o grupo guiado, desculpa Miguel, o grupo guiado faz justamente esse percurso. Exatamente. Aqui do lado esquerdo temos precisamente a vinha da Benedita, que são vinhas velhas, plantadas no início do século XX. Uau! E portanto temos aqui um pedaço de história, podemos dizer, se pensarmos nas famílias que já trabalharam aqui na Quinta e nestas vinhas. Temos uma variedade de castas grande, se repararmos para as folhas elas têm recortes diferentes
E, portanto, é esta variedade de plantação que vai também dar a magia e a qualidade dos vinhos produzidos com estas vinhas. Estes muros em pedra que vemos aqui são também muito antigos, são datados do início do século XX e fazem parte do Património Mundial da Humanidade, são protegidos pela Unesco. Aqui temos um tipo de plantação onde apenas é possível fazer trabalho manual, não podemos fazer qualquer tipo de mecanização porque temos muito pouco espaço entre os bardos. É tudo manual? Tudo manual. Mas na quinta toda ou só nesse espaço? Só nestas vinhas velhas. Temos muitas zonas de vinhas velhas e em toda a zona com plantações antigas os trabalhos são manuais. Ao contrário desta vinha aqui à nossa direita, que é uma vinha ao alto, onde temos mais espaçamento entre os vários bardos e, portanto, aqui podemos fazer alguma mecanização. Aqui, como tem mais espaço, vocês já conseguem, não precisa Conseguimos necessariamente... nós vemos aqui até os trilhos. Gente, o terreno é bem inclinado. Exatamente. Aqui nós vemos até os trilhos da máquina, que passou na última semana a cortar a erva no chão e a máquina será equipada em determinada altura com lâminas laterais que vão cortar as folhas também nos bardos sem ferir os cachos que já vemos ali. Ok. Aqui, gente, esses são os cachos, ó. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. E a época certa para depois A cultivá-las, a colheita. A colheita será em setembro. É uma época muito interessante para vir ao Douro, em que temos muita atividade nas vinhas e vamos fazer a colheita toda manual, tanto aqui nestas zonas que são mecanizadas durante o ano, tanto como nas vinhas velhas. Durante o dia vão-se colher as uvas e ao final do dia é feita a pisa a pé tradicional. Aquela pisa. Exatamente. Para depois então depois vão para os barris, né? Vai para o lagar ao final do dia, é feita uma pisa a pé durante 4 horas e então depois é que é feita a fortificação e vai para os barris para envelhecer. Depois de envelhecido vai para a garrafa, gente. Ou seja, esse é o processo do vinho, um pouquinho sobre o processo do vinho do Douro. E agora vamos fazer a nossa maravilhosa prova, Miguel, porque eu já estou com vontade. Então bora lá para dentro para fazermos a nossa prova. Vamos andando. E no programa de hoje continuamos pela Quinta da Rueda, no Douro. O Miguel esteve a nos explicar a história do vinho do Porto mais antigo. Também nos mostrou a quinta fazendo uma visita guiada. Por isso, continue conosco e não perca! Pessoal, agora a pergunta que não quer calar. Depois de ver tudo isso nessa quinta incrível, dá ou não dá sede? Miguel? Dá sim, senhor. Dá sim, senhor, né? E é isso que nós vamos fazer agora, nós vamos provar um vinho que eu acredito... Olha, gente, só o cheiro, eu já tô assim, ó, com água na boca. E não é um vinho qualquer, é o primeiro vinho do Porto Rosé. Exatamente. Então, o Croft Pink foi lançado em 2008 pela Casa Croft e foi um vinho inovador porque deixou o tradicional vinho do Porto Ruby e vinho do Porto Tawny e não é branco, não é tinto,
e no início até foi um pouco difícil de dizer o que era. Hoje em dia é um estilo perfeitamente consolidado, é um vinho jovem, fresco, e a partir do qual nós podemos, por exemplo, preparar o famoso Porto Tónico, com água tónica, com limão, com hortelã e com gelo, e fazer uma bebida de verão fantástica. No verão é fantástico. Assim simples, é um vinho que servimos sempre fresco, Ok. para poder potenciar o aroma de cerejas que ele tem e que conseguimos sentir na boca e no nariz. Nós então vamos primeiro fazer a prova do vinho Pink, logo depois nós vamos para o Ruby. Ruby. O Ruby Reserva é a garrafa que está aqui a seguir. É um vinho de lote, é um vinho jovem, portanto muito frutado, e é um vinho que acompanha muito bem um queijo forte, como o queijo da Serra português. Cai bem, né? Perfeito. Cai bem. Não deve ser servido tão fresco como o Pink, Ok. mas aí a rondar os 15, 16 graus. É um vinho muito frutado. O terceiro é um vinho de lote, é um vinho já mais evoluído. Ele envelhece em cascos mais pequenos, é um 10 anos Tawny, e é um vinho que vemos pela cor, é uma cor já mais aloirada, e isto devido à oxidação que sofre dentro dos cascos. Ok. Então agora vamos finalmente provar, porque Provar. agora eu já estou aqui, aliás, já estava com sede, agora falando mais específico, começamos pelo Pink. Exatamente. Que delícia. Muito bom. Gente, ele é fresquinho. Bebida do verão. Muito bom. E é esse aqui que vocês fazem com a tônica, né? Exatamente. Este é um vinho leve, precisamente porque o processo de vinificação é semelhante ao dos brancos. Ou seja, tem um contacto com as películas, com a pele, apenas de algumas horas, e portanto ao fim dessas horas vamos separar tudo o que é a parte sólida, e o vinho continua a fermentar somente o líquido, e é por isso que ele fica com menos estrutura e fica mais leve, e permite aos apreciadores que não gostam de vinhos tão estruturados ter um vinho do Porto à sua medida. Ele cai bem com o quê, por exemplo? Com o que aperitivo? Com uma entrada, com umas amêndoas, por exemplo, com um aperitivo salgado, por exemplo, ou então simplesmente um cocktail. Perfeito. Agora vamos para o... Agora vamos para Ruby. o Ruby. É um vinho que deve ser servido um pouco mais quente do que o rosé. Do que o normal. E a cor dele também é muito bonita. É a cor Ruby. Bem E esta forte. é dada pelo facto de envelhecer em balseiros de grande capacidade, e portanto a oxidação é mais pequena. Ok. Se cheirarmos, vamos cheirar fruta madura, vamos cheirar frutos vermelhos, e é um vinho que acompanha muito bem as sobremesas de chocolate e queijos fortes. Chocolate. Exatamente. Gosto de chocolate. Ele preenche, né? Exatamente, é um vinho com um corpo. Fantástico. Nossa, que delícia. O terceiro é um estilo completamente diferente, é o Tawny. É um estilo já com tons oxidativos, e portanto tem todas as características de um vinho já envelhecido, e em que nós vamos sentir já mais os aromas de especiarias e de caramelos e açúcares torrados. Mais docinho, né? Assim, só o fato de sentir o cheiro já... É uma sensação, porque em termos de doçuras são muito semelhantes. Se provarmos, vamos sentir já aromas um bocadinho diferentes em comparação com os outros dois. Sim. Não sei se ele é mais amadeirado. É mais amadeirado, precisamente. Este Ele envelhece em cascos menores. é em cascos menores, Ok. como aqueles que estão ali atrás. Ok. E dentro desta categoria temos os Tawnies de 10, 20, 30 e 40 anos, e portanto um Tawny de 40 anos já tem toques mais oxidativos do que este. Estamos a falar aqui, em qualquer um deles, de médias de idades. Portanto, neste vinho nós temos vinhos mais velhos do que 10 anos e temos vinhos mais jovens do que 10 anos. Portanto,
o envelhecimento dos vinhos vai sendo depois equilibrado com a frescura de vinhos mais jovens, de maneira a ser respeitada sempre a média que está no rótulo. Ok, então basicamente eu compro uma garrafa e posso deixar ela envelhecer em casa, dentro dos cuidados, né? Neste caso, não. Estas estão prontas a beber. Já não é o caso, por exemplo, desta. Ok, essa é própria para envelhecer. Para envelhecer em garrafa. Isto é Ok. um vintage. São garrafas, são vinhos que são produzidos em colheitas especiais. Aqui no caso 2011 foi um ano extraordinário aqui no Douro. Ficam num balseiro durante 2 anos e ao fim de 2 anos são provados e se eles têm estrutura suficiente para envelhecer na garrafa, vão então para a garrafa. São vinhos que é o único vinho do Porto que envelhece em garrafa, é o único vinho do Porto com a rolha tradicional e que permite e que tem uma capacidade de envelhecimento de 40, 50, 60 anos. E agora, Miguel, assim, o vinho ficando tanto tempo na garrafa e obviamente em contato com a rolha vai ficar ali também envelhecida. Exatamente. Como é que funciona para abrir, por exemplo? Este sendo um vinho que tem a rolha tradicional e envelhecendo deitado, É sempre deitado. estes sempre deitados, Ok. de maneira a que a rolha contacte com o vinho. Ao fim de 30 ou 40 anos vai ser impossível utilizar um saca-rolhas e vamos então utilizar a tenaz. Que é esse aparelho aqui que talvez vocês podiam estar se perguntando o que é isso em cima da mesa. Respondendo a pergunta, aqui está, gente. E então a tenaz é a forma de abrir os vinhos vintage. Nós vamos aquecer a tenaz no fogo Ok. até ela ficar bem quente. Vamos depois marcar a garrafa junto do final da rolha até ela ficar quente. A garrafa ficou quente. E vamos ter sempre um jarrinho de água com gelo que vamos deitar no sítio onde a tenaz aqueceu e vai-se produzir um choque térmico, vamos ouvir um crack e vai partir a garrafa Fica de assim. maneira a ficar assim a rolha e a ficar a garrafa com um corte limpo que nos permite então servir o vinho. Sem as impurezas da rolha. Sem as impurezas da rolha. É, no entanto, um vinho que devemos filtrar para também evitar Ok. os sedimentos do vinho. Este é um vinho que tem muito sedimento. Gente, eu aposto que você que nos acompanha já ficou a saber mais sobre vinho, caso você não perceba muito. Então, o meu conselho é realmente que na sua visita, na sua viagem aqui pelo Douro, você passe pela Quinta, faça uma visita guiada. Aqui tem opções de visitas em várias línguas, grupos grandes, grupos pequenos. Aqui também nesse local vocês também fazem almoço, jantar, né? Exatamente. Servem comida, ou seja, é um ambiente super agradável, super família, que você vai ficar conhecendo mais sobre a história do vinho e não só sobre a história, mas também vai ter a oportunidade de degustar, de apreciar e também para quem ama vinho, vocês já sabem que sim, vale super a pena e para você que quer conhecer mais, aprender mais, melhor ainda. Não é mesmo, Miguel? Exatamente. Relativamente aos almoços, eles deverão ser marcados antecipadamente. Fazem as reservas, né? Exatamente. E servimos diariamente também os piqueniques no nosso terraço. E esses podem ser marcados no dia anterior e com facilidade conseguimos servir os piqueniques, sempre acompanhado com vinhos aqui da região. Tem coisa melhor do que isso? Não tem. Perfeito, gente. Então aqui eu me despeço. Muito obrigada, Miguel. Muito obrigado pela visita. Em nome da Curiacos TV, em nome da Rota, fica aqui os nossos agradecimentos. E agora, gente, eu espero que vocês tenham gostado do nosso programa e também tenham ficado com uma sede de um vinhozinho. Miguel, vamos brindar? E depois da nossa visita na Quinta da Rueda, vamos fazer um passeio de barco pelo Douro.
história do vinho do Douro é uma longa história, com cerca de 2 milênios. Os vestígios da produção de vinho no Douro remontam à época da ocupação romana deste território, desde o século I. A videira tem aí crescido desde a antiguidade, e sabe-se que os romanos faziam vinho nas margens íngremes do Rio Douro, ao longo da sua longa ocupação da Península Ibérica. Mais tarde, após a ordenação da formação do Reino de Portugal, no século XII, o país tornou-se um importante exportador de vinho. No entanto, só em meados do século XIX é que a região do Douro se tornou a fonte do que conhecemos hoje como vinho do Porto. A paisagem atual da região do Douro, caracterizada pelos socalcos, foi construída durante a década de 70, com a aplicação de novas técnicas de plantio da vinha, em patamares com muros de xisto a delimitar cada nível. Esta alteração da paisagem pela atividade humana contribuiu para que o Alto Douro vinhateiro fosse considerado Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco em 2001. O patrimônio rico e a história milenar do Douro contribuíram para a criação de vários museus na região, como o Museu do Douro, de 1997, o Museu do Coá, de 2010. Com o novo milênio, espaços culturais começaram a ganhar importância na região. E no próximo programa, vamos estar na cidade de Braga, em Portugal. Vamos mostrar como a cidade é linda, através dos seus pontos turísticos e monumentos. E claro, com muitas histórias incríveis, você não pode perder a nossa próxima rota. Por isso, te esperamos lá!